Então, a reação em cadeia da polimerase, que é a PCR, ela pode ser utilizada tanto para obter clones genômicos a partir de DNA ou clones de DNA complementar a partir de um RNA mensageiro. Então, as células, né, elas vão ser lisadas. Se a gente for trabalhar com o DNA, então é feito o isolamento do DNA. Então, no DNA vai ter o fragmento de interesse que vai ser clonado. É feito, então, a desnaturação dessa molécula, dessa fita dupla de DNA. As fitas, então, vão ser separadas. Os oligonucleotídeos iniciadores, eles vão se anelar na extremidade 3' da fita de DNA. E durante a amplificação, né, da PCR, vai ocorrer então a síntese da molécula de DNA. Então, ao final dessa amplificação do PCR, dessa extensão, a gente vai obter então os clones genômicos, que vão ser moléculas de DNA idênticas àquele nosso DNA inicial. E a PCR também pode ser utilizada, então, para se obter fitas de DNA complementar, né? Clones de DNA complementar a partir do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro, ele pode ser isolado das células também. Então, a gente vai obter, então, as sequências do RNA mensageiro. E nessas sequências de RNA mensageiro, a gente vai ter nossa região aqui de interesse que vai ser clonada. Então, a partir desse RNA mensageiro, os oligonucleotídeos, né, iniciadores ou os primers, eles também vão se anelar à molécula de RNA e uma enzima chamada transcriptase reversa, na presença dos nucleotídeos de adenina, timina, citosina e guanina, vai ocorrer então a síntese da fita de DNA complementar a essa molécula aqui de RNA mensageiro. Numa segunda etapa, então, é adicionado o segundo oligonucleotídeo iniciador, o segundo primer, que vai se anelar aqui a extremidade 3' novamente do DNA complementar, e agora a DNA polimerase vai amplificar então essa fita aqui de DNA complementar. Então, dessa maneira, a gente obtém então clones de DNA complementar àquela fita de RNA mensageiro. Uma outra maneira de se obter esses clones de DNA complementar, então as células, né, elas vão ser lisadas e vai ser então isolado e purificado o RNA mensageiro. Em eucariotos, o RNA mensageiro ele recebe a cauda poli-A, que essa cauda poli-A é um sinal de que o RNA mensageiro ele já está pronto, né, para ser enviado do núcleo para o citoplasma, onde vai ocorrer então a tradução desse RNA mensageiro. Então, se a gente quer obter moléculas de DNA complementares a esse RNA mensageiro, a gente pode usar então o iniciador poli-T, que ele vai hibridizar, né, ele vai anelar com a cauda poli-A do RNA mensageiro, e a enzima transcriptase reversa, na presença dos nucleotídeos, vai ocorrer então a formação da molécula de DNA complementar. Com isso, é formado então uma molécula híbrida,
formada por uma fita de RNA mensageiro e uma fita de DNA complementar. A próxima etapa é feita então a degradação parcial do RNA com RNase. E essa degradação parcial vai manter algumas regiões aqui de RNA residual que eles vão servir como primers, como os iniciadores. E a DNA polimerase, na presença, de novo, né, dos nucleotídeos, vai ocorrer então a síntese da segunda fita de DNA complementar. Dessa maneira, então, é formada a molécula de fita dupla de DNA complementar a partir de uma molécula de RNA mensageiro. Então, no processo, né, na reação, né, da reação em cadeia ou reação em série, né, da polimerase, o equipamento utilizado é o termociclador, que é esse equipamento aqui. Então, esse equipamento, ele vai receber aqui as amostras e ele vai ser programado, então, para fazer os ciclos, né, com as diferentes temperaturas, temperatura de desnaturação, temperatura de anelamento, temperatura de extensão. E o número de ciclos que vai ser utilizado, então, para se obter os fragmentos, né, de DNA. Então, no equipamento vai ser colocada a amostra. O que vai ter na amostra, então, né? Então, vai ter a molécula de DNA de interesse, né, que tem o fragmento aqui de interesse que vai ser clonado. Os oligonucleotídeos iniciadores, conhecidos como primers, né? Então, é um par de primer. Cada um vai correr num sentido, vai se anelar a uma extremidade do DNA de interesse. A enzima DNA polimerase, que vai ser a responsável, então, por adicionar os nucleotídeos à fita de DNA. Os nucleotídeos ou desoxirribonucleotídeos de adenina, timina, citosina e guanina. Esse daqui ele é adicionado então uma mistura com quantidades iguais desses nucleotídeos. Juntamente também é adicionado na amostra tampão, que vai manter o pH constante dessa reação, e cofator, que é o magnésio, que ele vai ser o cofator para a atividade da enzima DNA polimerase. Então, a amostra é colocada, então, num tubinho Eppendorf, e esse tubinho, então, é levado para o termociclador, onde é feito, então, é realizado em torno de 30 a 35 ciclos, para se obter, então, a quantidade de DNA necessária. E, no final da reação, normalmente é feito, então, uma eletroforese em gel, para se observar se houve ou não amplificação daquele DNA que foi colocado no início. Então, suponhamos aqui que a nossa amostra 1, então a gente colocou a amostra lá no pocinho do gel e no final da corrida a gente viu aqui essa banda. Isso sugere, né, indica que essa amostra teve a sua amplificação ocorrida com sucesso no comprimento, com esse comprimento aqui de extensão do fragmento. E se a gente olhar aqui a nossa amostra 5, a gente não vê nenhuma banda aqui. Isso quer dizer que não houve amplificação do material. Então, sempre que a gente está trabalhando, então, com a PCR, a gente tem que fazer, então, um gel para verificar se houve ou não amplificação daquele DNA de interesse. Então, os componentes básicos da PCR vai ser, então, o fragmento de DNA, o par de primers, que são os oligonucleotídeos iniciadores,
os nucleotídeos ou desoxirribonucleotídeos, que vão estar sempre em quantidades iguais, a DNA polimerase, que normalmente a que é mais utilizada é a TAC, né, que ela foi isolada da bactéria Thermus aquaticus, o tampão, que vai manter então a nossa reação num pH estável, e o tubinho de PCR. Então essa mistura aqui vai ser levada no termociclador. O termociclador vai ser programado então para ter um número definido de ciclos, e cada ciclo vai ter as diferentes temperaturas. A temperatura de desnaturação, que é em torno de 95 graus, que vai fazer com que então a dupla fita de DNA seja separada. Depois tem uma fase então de anelamento, que é em torno de 55 graus, que é quando os primers vão se anelar, vão se hibridizar com as moléculas de DNA. E há uma fase aqui, uma etapa de extensão, que ocorre aqui em torno de 72 graus, que é quando então a fita vai ser sintetizada nos dois sentidos. Então, esse ciclo aqui, ele leva em torno de 5 minutos e a gente tem em torno de 35 ciclos. Então, é um processo muito rápido, em torno de algumas horas a gente já tem a quantidade suficiente de DNA que a gente precisa. Então, a reação em cadeia da polimerase é uma reação exponencial, ou seja, de crescimento geométrico, sendo que a cada ciclo o número de moléculas dobra. Então, no primeiro ciclo, inicialmente, né, a gente tinha 2 moléculas de fita simples de DNA. Então, no final do ciclo, então essas fitas, elas são desnaturadas, né, elas são separadas. Depois ocorre a fase aqui de anelamento do primer e extensão aqui da fita. Então, no final do ciclo, a gente vai ter 4 moléculas de DNA. Aí, no próximo ciclo, há novamente a separação das fitas de DNA, o anelamento e a extensão. Então, no final do ciclo 2, a gente vai ter 2, 4, 6, 8. Então, 8 cópias no final do segundo ciclo. No final do terceiro ciclo, novamente, essas moléculas, elas vão se separar pela desnaturação, vai ocorrer o anelamento e a síntese. A mesma coisa acontece na molécula que estava pareada com ela. Então, aqui o primer se anela e acontece a síntese. Então, no final do terceiro ciclo, nós vamos ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cópias da molécula aqui do molde inicial de DNA. Então, no final de 35 ciclos, qual seria o número de cópias? Então, tem uma formulinha, né? Então, o número de cópias vai ser o número inicial de moléculas, que é 2, vezes 2 elevado ao número de ciclos. Então, vai dar, no final do 35º ciclo, a gente vai ter em torno de 60 bilhões de cópias daquele DNA inicial. O que é muito material num curto espaço de tempo, quando a gente compara a clonagem quando é feita em células de bactéria. Durante, né, os ciclos da PCR, se a gente observar, no final do primeiro ciclo, então as duas fitas de DNA elas estão unidas, vai ocorrer a desnaturação,
o anelamento dos primers na molécula de cima e na molécula de baixo, e vai ocorrer então a extensão, a síntese. Então, se a gente olhar aqui no final do primeiro ciclo, a gente vai ver que a molécula que está sendo sintetizada, ela vai além do fragmento de interesse. Mas, a partir do segundo ciclo, todas as moléculas formadas, elas vão ser utilizadas, então, como molde. Então, aquela molécula que se estendeu além do fragmento de interesse, ela vai originar, então, uma fita que vai além do fragmento e vai originar uma outra aqui que tem um limite da região a ser clonada devido ao anelamento dos primers. Então, no segundo ciclo, vai ocorrer então aqui a síntese de uma fita de DNA que vai ter então o seu comprimento definido. E ao longo dos outros ciclos, essas fitas que são maiores, que vão além do fragmento de interesse, elas vão crescendo, elas vão se multiplicando de 2 a 2. Então, a cada ciclo surgem mais 2. Então, diz que elas crescem, elas se multiplicam, né, de forma linear. Enquanto que as outras moléculas que têm uma região aqui, um fragmento específico do DNA de interesse, elas vão crescendo de forma geométrica. Então, no final lá do 35º ciclo, essas moléculas maiores, elas vão ser desprezíveis em comparação com aquelas moléculas que tiveram seu crescimento de forma geométrica. Então, diz que o crescimento das cadeias, ele se dá de forma geométrica ou exponencial.